Seja bem-vinda, doutora Isabel. Muito obrigado por vir participar do meu podcast totalmente voltado para empreendedorismo, carreira, sobre vida, trabalho, né? É um prazer ter você aqui, mas deixarei, como sempre, você se apresentar para as pessoas. Quem é você? De onde você veio? O que faz? Eu queria te agradecer pelo convite. A gente se sente muito, nós, né, nos sentimos muito honrados com esse convite. Eu falo nós porque eu tô aqui em nome da minha equipe também, né? Sim. Para quem não me conhece, né, meu nome é Isabel, é, mais conhecido como doutora Isabel Amorim. Uhum. É, na minha cidade, o sobrenome que ficou mais fácil da gente, de colocar mesmo o nome da clínica foi Isabel Amorim. A clínica já chama-se Isabel Amorim. Isso aí. E aí eu sou formada, vai fazer 11 anos agora de odontologia, né, que eu me formei em Uhum. odontologia, e sou de Divino. Já desde que eu me formei, voltei para lá, né, 2014. Desde então eu atuo só lá em Divino. Você falou que voltou para Divino. Então você é nascido e criado em Divino, ou não? Sim, assim, todo mundo em Divino antigamente nascia em Carangola, né. Uhum. Mas, assim, sempre fui de lá, saí para estudar e retornei para Divino. Que bacana. Né? A gente pegar pelo começo da sua vida, eu acho que é muito fundamental para uma pessoa tão reconhecida servir de inspirações, né, para as outras pessoas. Como que foi a sua adolescência na escola? Né? Você já tinha o desejo de cursar a área de odonto, a área de saúde? Não foi igual no meu caso, que tava nem imaginando, fui parar lá em outra área, né? Eu era o cara dos computadores, fui parar na área de saúde por um tempo. Como é que foi essa transição sua aí? Conta pra gente. Então, desde novinha, lá aos meus 9, 10 anos de idade, eu sempre fui empreendedora mesmo, né? Uhum. Gostava de vender as coisas. Eu vendia chup-chup, vendia bombom, e aí inventava alguma moda para fazer, para ganhar um dinheirinho. Uhum. Você não era de família nobre, não. Não. Muito nobre de De espiritualidade, isso espiritualidade. sim. Mas assim, né, assim, meus pais tinham que lutar muito para poder conseguir pagar a nossa escola, né? Eu lembro de várias vezes eu entrar e sair da escola particular. Ah, não, tá apertado, deixa eu sair. Aí eu tinha que sair. Depois voltar, arrumava um jeito de voltar de novo, Você sabe? chegou a estudar, então, em escola particular, então? Cheguei a estudar. Era assim, acho que o sonho do meu pai era ver a gente bem. Então, tudo que ele podia fazer por nós, ele Você fazia. fala a gente porque são mais Eu irmãos. tenho uma irmã. Tem uma irmã. Aham, tenho uma irmã. Ela é mais nova, mais velha? Mais nova, mais nova. Formada também na área de odonto? Não, ela é engenheira civil. Oh. E aí? E aí aí eu sempre gostava dessa área. E aí depois eu fui crescendo, vendi Avon, Natura, Abelha Rainha, não sei se você chegou a Não, abelha conhecer. rainha não. Aí tinha, acho que era Hermes também, eram umas revistas assim, eu vendia. Depois tinha uma prima minha que ela fazia bijuteria, e aí ela me ensinou a fazer, eu comecei a fazer para vender. Aí o bombom que foi um pouco mais tarde, bombom, sim, chocolate foi um pouco mais tarde, eu já estava acho que no ensino Você médio mesmo já. produzia? Eu produzia, fiz curso e tudo mais, e produzia todos os meus Você sempre foi bombons. uma pessoa muito ativa, desde nova. Fui, não consigo ficar parada até hoje. É uma dificuldade Isso é minha. bom, isso é bom. E aí nisso, eu entrei, quando eu estava já adolescentezinha, me passava pela cabeça fazer odonto. Uhum. Mas eu acho que eu estava tão focada em sempre, eu sou muito resolutiva, sempre estar resolvendo alguma coisa, Uhum. que eu acho que eu nem pensava o que eu ia fazer. Uhum. Acho que Deus foi muito bom comigo, que ele já preparou tudo ali direitinho, porque eu mesmo não pensava. Não tinha esse grande sonho de ser uma. Eu queria, quando criança, queria ser modelo. Mas assim, eu também não pensava muito nisso. Eu era assim também, muito assim, na hora Deus vai encaminhar. E acho que meu pai e minha mãe rezavam demais para isso. Você Foi o que sempre, ajudou, né? né, pelo que você fala, você é uma pessoa de berço religioso e tudo, sempre foi uma pessoa ativa religiosamente? Ah, sim e não. Meio sem Uhum. vergonha. Meio sem vergonha, mas assim, sempre fui criada na igreja, conhecendo a fé católica, né? Que nós Uhum. sempre fomos católicos.
E tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas de uma fé, assim, maravilhosa. Meu pai já é falecido, tem 3 anos, mas a minha mãe, graças a Deus, né, ela tá comigo e sempre foi aquela pessoa que te inspira a fé. Uhum. Todos os 2, sempre foi assim. Então, eu fiquei mais ativa, assim, eu não era de faltar, estava sempre indo, tudo direitinho. Fiquei mais ativa em 2018, mais ou menos. Quando entrou a pandemia, dei uma esfriada. De 2022 para cá, graças a Deus, assim, tenho tentado melhorar a cada dia. Não vou Sim, falar que eu sim. tô 100% não, mas Mas tô no melhorando, tô no caminho. caminho, Faz tô no parte do caminho. progresso. Isso aí. E aí foi chegando seus 18 anos, trabalhando, o negócio falou sempre. A pessoa ativa, ela não sabe ficar parada, né? Ela Não, não é acomodada na vida. Então, não. o que importava era estar fazendo algo. Estudava bastante, pelo que você falou que estava na escola Na particular, escola eu né? era mais assim, e eu vou ser sincera para você, eu me descobri na odontologia. Eu não tinha aquele amor pela escola, Uhum. de gostar das matérias. Por isso que eu falo, tem gente que às vezes fica inseguro de qual área seguir. Eu sempre dou um conselho assim, real mesmo. Olha, vê o que você gosta, vê o que você amaria ser. Entende? Porque o que você ama estudar. Uhum. É incrível, né? E na faculdade, eu tinha um professor no meu ensino médio, no 3º ano, que ele era psicólogo. Ele Uhum. era professor, estava terminando a faculdade de psicologia, ele já era formado em letras há muitos anos. E aí eu até achava muito interessante essa área de psicologia, foi uma das áreas que eu ainda fiquei um pouco balançada. Uhum. Tinha esse interesse. Tinha sim, mas no final das contas, eu acho quando eu olho assim para minha infância, eu lembro da minha trajetória, eu lembro do meu dentista, né, que foi o meu ortodontista, foi até o Dr. Elcio de Carangola, Uhum. ele ainda atua ainda, Famoso. ele é famoso lá, né, na nossa região toda, inclusive, Uhum. excelente profissional. E aí eu achava muito legal aquilo, eu ficava, nossa, vou fazer, quem sabe um dia eu vou ser dentista. Mas eu tinha muito medo de ser dentista e ser ruim. E aí, meu pai queria que eu fizesse medicina, mas não tinha condição de arcar com uma faculdade. E eu não sei nem se eu ia ter paciência de estudar demais para poder fazer medicina, Uhum. porque eu gosto das coisas meio rápidas, sabe? É. Imagina adolescente. Imagina adolescente, né? E aí, o que que acontece? E aí eu falei, meu pai já estava arrumando as coisas mais ou menos para mim ir morar em Juiz de Fora, para fazer um cursinho, para mim tentar medicina. Aí eu peguei e falei assim, ô pai, e eu fiquei pensando, como é que eu ia falar com ele, né? Falei, ai pai, queria fazer odonto. E minha mãe tava com câncer, tava enfrentando um câncer nessa época. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, ó pai, eu queria fazer odontologia. Eu tava descobrindo, né? Tem Itaperuna. O que você acha? Aí eu já fiz assim, nossa Ele senhora. vai falar até. Seu pai é bravo? Ele era muito bravo. Aí ele pegou e falou: tudo bem, minha filha, não tem problema não. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei em segundo lugar na época. Aí a gente conseguiu um desconto lá, Tudo graças a Deus. uma bolsa. Não era bolsa, não, mas era um desconto que tinha lá na época, que graças a Deus, lembro como se fosse ontem, né? R$ 870 que a gente pagava lá. Isso sei lá, muitos anos atrás, né? Que Que eu dá entrei. mais de um salário, porque você falou que tem 11 anos que você tá Isso, eu formada. entrei em 2000 Eu entrei na faculdade início de 2011. Pra você ver. Então, você entrou no início de 2011. Uhum. Então, era mais que um salário aí. Na época, o salário de 2011, ele tava perambulando seus R$ 540. 800, você tá falando de um salário e meio, né? Dedicado à faculdade. É muito Sim. dinheiro, né? Porque a gente que estudou, e principalmente fora, né? Você chegou a morar nesse Morava local? fora, morava em Itaperuna. Nossa, é tudo muito caro. Muito. A faculdade ao menos. Você tem comida, você tem Aluguel, luz, aluguel, passagem de luz. ônibus. É tudo, é caro pra arrasar. A faculdade é um investimento que eu falo que é pra quem gosta. Eles falam assim comigo: ah, Rodolfo, você estudou 10 anos, né, uma década indo pra Minas, e você nem atua na área hoje em dia. Eu falo, gente, estudar é porque você gosta. Porque se você for depender de
dinheiro, depender de dedicação, que é o principal tempo da vida, né, gente? Estudar é muito tempo. Odonto, 4 anos e meio, na época eu ainda era 5. Não, na minha época, a gente fazia assim, tinha que estudar de manhã, de tarde e de noite. Tinha que ir, assim, equilibrando, sabe? Aí acho que fazia só 4 anos. Acho não, faziam só 4 anos. Mas era uma carga horária muito Mas 4 sufocante. anos, pensa só, é 4 anos muito dedicados. Então, Muito. eu falo que não tem valor que pague. É o seu aprendizado, você faz porque você gosta, E ama, porque pronto. se não for por isso, não vale a pena, né? Porque ganhar dinheiro existe de várias formas, né? Você sabe disso, hoje você tem a sua clínica, você sabe que para ser dono da clínica não precisa ser formado, mas faz a parte, né? Então, Sim. é importante a gente estudar, porque a gente gosta de se formar, né? E você pegou e foi para cá, foi para Itapiruna, né? Passar por essa experiência, né? Foi. Como é que foi esse período lá? Lá não foi muito fácil. Peguei no início minha mãe com câncer, e aí eu não tinha muita estabilidade emocional para lidar com aquilo, porque eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Então, assim, chegava as épocas, às vezes, de concentrar, prova, eu tinha muita dificuldade de concentração, essa insegurança, né? Eu acho que principalmente o adolescente, a gente não sabe ainda. A gente é adulto, a gente tem hora que a gente fica meio perdido, né? Como lidar com as emoções. Imagina adolescente, né? Imagina lá, meus 17 anos, entrei com 17 anos. Ficou nova, né? Entrei nova. E aí, saí da escola, já entrei direto. Então, assim, era difícil. Então, era muito puxado para mim. Era muito. Sei lá, era desgastante para mim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa para mim. Que se você escolheu algo, você tem que aprofundar naquilo e fazer o seu melhor. Não existe você tá um pé lá, outro aqui. Tem que. O caminho é esse, então vão seguir. Então eu nunca desisti. Por mais que era difícil, eu sempre fazia isso. Eu descobri que eu tinha uma maior facilidade de manhã. Então o que eu fazia? Eu dormia cedo, acordava 4 horas da manhã e estudava. Aí a faculdade começava, nem lembro, umas 7, 8 horas. Acho que tinha dia que era 7, tinha dia que era 8. E aí eu já fazia isso. Esse autoconhecimento, né, ele foi algo que eu aprendi depois da faculdade, engraçado, né? Eu sempre tive muita facilidade em aprender a trabalhar, e independente do que seja. Mas quando eu fui começar a ser o gestor, né, de uma empresa, eu falo que eu tive que me reinventar como pessoa para que pudesse dar certo. Porque uma coisa é você. Aí eu trabalho, eu vou lá, cumpro o meu dever e venho embora. Agora um gestor não, né? Ele vai Não. ter que cumprir parte burocrática, ele vai ter que coordenar uma equipe, ele tem que manter um padrão de qualidade. E para mim, foi isso daí que você falou. Eu descobri que os horários que eu sou produtivo, os horários que eu sou péssimo para trabalhar e começar a colocar em ordem, né? Igual você falou, aí foi de manhã. Eu acordo de manhã, eu vou trabalhar. Extremamente produtivo. Se eu pego no serviço tarde, aí desandou tudo. Eu enrolo, eu dou algum jeito. Não, chega 9, 10 horas da noite, sou ninguém. Eu, tipo assim, eu quero dormir. Quer dormir? Eu quero descansar, porque senão, como que eu faço, né? Não pego nunca um caso difícil. 4, 5 horas da tarde que eu vou lá fazer 10 lentes de contato, não tem como. Ou eu começo no início da tarde ou no início da manhã, no final do dia, não dá, não dá. E aí veio aquela descoberta dentro da faculdade que eu falo que é: eu quero ou não continuar estudando. É minha paixão, porque eu fui parar na educação física, amando computação, quando eu entrei lá, eu falei, nossa, amei tudo isso aqui. E você, como é que foi? Você chegou lá e falou assim, ai, será que é isso aqui mesmo? Essas matérias esquisitas? Como é que foi esse primeiro choque ali de realidade? Olha, eu achava difícil, mas igual eu te falei, eu não pensava em outra, eu não tinha outra opção. Eu tinha que acabar. Então eu sabia que eu ia ser dentista. Não sabia qual área eu ia seguir, porque eu gostava muito de cirurgia, nada a ver, né? Uhum, Mas eu gostava de cirurgia. Então eu só botava na minha cabeça que eu não podia ser qualquer um. Mas na faculdade, a gente ainda é jovem, sabe? uhum. A gente ainda fica meio desorientado. Quando no início, né? Quando eu entrei na parte clínica, que eu comecei a atender, nossa, eu tive certeza. Aí já estava com 1 ano e meio de faculdade, assim. Aí eu tive certeza que eu estava fazendo algo que eu amasse.
Entende? Isso foi muito gratificante, muito mesmo. Isso é legal, porque quando eu fui fazer a minha parte, né, de estágio, né, como treinador, né, eu sou formação em bacharel, não posso ser professor de escola, não. E eu odiei. Eu amei estudar, foi aquela, nossa, que maravilha, eu amei estudar, tanto que eu tenho 2 faculdades na área, mas quando eu fui para trabalhar, eu falava assim, gente, o que eu tô arrumando a minha vida? Isso aqui é horrível. Eu não quero isso aqui pra mim, não. Engraçado, né? Como é que é diferente, né? As realidades. Você falou que era aquilo dali e pra mim já foi. Nossa, o que eu tô fazendo? Não dá, não. Odiei com todas as forças. Mas da mesma forma, algum aprendizado disso tudo você tirou, Com né? certeza. Não. Porque sempre conhecimento, ele nunca é em vão, né? Você falou sobre estudar, eu sempre dou um conselho, a pessoa fala, vai e faz, porque você nunca perde, né? Independente da área que você vai, nunca perde. Exatamente. E, né, imaginou cirurgia, né? E foi se apaixonando por outras áreas. Como é que foi? Finalzinho de faculdade? Então, eu falei, cirurgia. Eu gostava, era assim. Quando teve uma área que se chamava prótese fixa, e aí eu já estava no 5º período, isso. Nossa, aquilo ali para mim foi um sonho. Eu comecei, na verdade, com dificuldade, porque... eu nem lembro. Eu lembro que eu tinha algum problema emocional, assim, aconteceu alguma coisa, eu ficava meio assim. E aí eu peguei e tirei uma nota que eu não gostei, não agradei da nota. Não saí bem como eu gostaria. Então, o que eu tive que fazer? Estudar muito para poder recompensar essa nota, né? Porque tinha P1, P2. Aí estudei muito, muito. Amei. Fiquei apaixonada. Na hora que eu fiz a prática a primeira vez, o professor falou, nossa, mas me elogiou. E até então, não tinha nada que eu tivesse me identificado tanto. E aí eu falei, caraca. Mas assim, existia... dentro da prótese, existe a prótese fixa e a prótese removível. E eu me identifiquei com a prótese fixa. E eu falava, nossa, mas nunca que eu vou fazer especialização em prótese. Porque eu não gosto de prótese removível, só gosto de prótese fixa. Então, como que eu vou fazer? E aí, quando o professor elogiou, eu falei, gente, então... é isso. Eu já botei isso na minha cabeça. Falei, nossa, é isso. E aí foi meu amor, assim, de cara. Só que quando eu me descobri, eu já estava cursando dentro da faculdade uma pós-graduação em cirurgia. Então, eu mantive ela, terminei, né? Mas me frustrei um pouco, porque não era o que eu queria, mas foi bom, porque eu fiz também, né? Há tempo de você... né? O que a gente falou, conhecimento é sempre, né? É sempre bom. Mas não entrei para uma área de especialização em cirurgia, porque eu vi que não era o que eu queria. Não encaixava, né? Exatamente. Formou, foi legal, foi bom, né? Mas tinha essa decisão do que eu vou fazer agora, né? Porque a primeira noção que a gente tem quando recebe o diploma, eu tô desempregado. Ou você já falou, você já saiu de lá com o serviço garantido, né? Porque cada pessoa, né, vai ter uma trajetória diferente. Eu mesmo era dono da minha academia antes de formar, né? Eu virei dono com 1 ano de antecedência da faculdade. Então, eu já não tive essa preocupação. Mas como que foi na sua parte? Na minha parte, lembra que eu te falei dos meus pais? Eles sempre foram muito pessoas de oração. A gente também tem que fazer a parte da gente, né? Então, o que eu fazia? Durante a faculdade inteira, todas as folgas que eu tinha e todas as minhas férias, eu ia fazer um estágio numa clínica, lá em Divino, que tinha uma prima minha e tinha o dono da clínica. E aí, o que eu fazia? Eu não ganhava nada, mas eu estava lá sempre assistindo eles. Então, eu estava sempre lá. Sempre lá. Toda oportunidade que eu tinha, eu ia lá para me aprender com eles, sabe? E aí, faltavam uns 2 meses para me formar, ele já entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse de começar a trabalhar lá com ele. E aí, eu assim, programando, porque eu já namorava há uns 4 anos, eu e meu marido programando, pensando em casar, se casava, se não casava. E aí, eu não tinha cogitado ficar em Divino, e meu marido já tinha serviço fixo lá, né? Então, lá em Divino. Lá em Divino. E aí a gente pensando em ir embora para Cabo Frio, eu tava arrumando um serviço lá, pensando em arrumar um serviço lá, que tinha uma amiga que tinha muitos contatos e tudo mais. Mas aí
esse cara me chamou, eu falei, caraca, uma oportunidade excelente. Só que eu nunca imaginava na minha vida que ele ia me chamar, entendeu? Esse cara não é qualquer pessoa, né? É o Adecan. Ele, inclusive, nossa mãe, aprendi muito com Uma ele, das muito clínicas mesmo. mais famosas da região também, Com né? certeza. Uhum. Né? Muito renomada. E isso é muito importante, né, Isabel? Porque, tipo, né, a gente hoje vive uma dificuldade e, né, como empreendedores de mão de obra, porque a pessoa, antes dela querer trabalhar, ela tá querendo saber o quanto ela recebe. Aí, eu vou ganhar quantos? E aí, olha como é que as coisas são. Antes de eu abrir a minha academia, eu saía da minha casa, se eu pagasse passagem de ida e volta, eu voltava devendo, porque eu fui estagiar lá em Carangola para me aprender. A gente paga 4 anos de faculdade, 5 anos para a gente aprender. E a gente vive uma realidade das pessoas não quererem aprender e querer saber de quanto vai ganhar, né? Só que lá no futuro faz muita diferença para discernir qual caminho que a gente vai, né? Às vezes trabalhar de graça, às vezes trabalhar por pouco é importante para que você tenha base, segurança, né, de seguir uma boa carreira, né? Porque você já tem conhecimento, melhor do que você ficar parado, né? Tem gente que ama ficar parado. A gente tem que ser ao contrário, a gente tem que fazer as coisas, né? Pode Sim. trabalhar até de graça, mas tem que Mas fazer você alguma tem que coisa. correr atrás, né? Eu te falo assim, eu não tinha esse negócio de preguiça. Não tinha essa opção. Eu não tinha. Não nasci com a bunda virada pra lua. Literalmente, se eu não corresse atrás, né? E meu pai tinha um botequim mesmo, né? Ele era dono de um bar. E ele falava, você não pode ficar na beirada do botequim. Ele botava isso na cabeça dele. Acho que o maior medo dele era eu ter que ficar na beirada do botequim. Ele não deixava nem eu entrar lá, tinha vezes. Quando eu era mais nova, né? Mais velha, eu já frequentava até bastante, ficava muito lá com ele. Mas assim, e eu acho que assim, através das orações, eu fazendo a minha parte, eu me senti muito honrada, porque até então, na época, né, era só o doutora Decan e a doutora Cristina, que é minha prima, né, que eu comentei com você. E eu comecei lá mais até por causa dela, porque ela também, inclusive, era minha dentista, né? Embora eu não era tão próxima a ela, mas eu, assim, não tinha vergonha, né? Perguntei se um dia eu podia ficar só acompanhando, mas eu nunca imaginei que eles me chamariam. Aí me chamou, fiquei muito feliz, muito feliz. Fiquei insegura demais. Meu Deus, será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu sou digna, né, de estar aqui? Que, né? Eu falei, não, mas se Deus tá encaminhando... Aí nisso, sei lá, setembro, outubro, eu ainda ia me formar em dezembro. Aí quando foi novembro, até meu marido falou assim, então nós vamos ficar aqui, né? Aí foi me pedir um casamento. Detalhe, né? Me pediu em casamento em novembro, noivamos em dezembro, janeiro casamos no civil, em maio na igreja, foi tudo assim, ó. Resolvi ficar em divino, mas foi tudo se ajeitando, sabe? Quase 5 anos de relação. Foram 4 anos. 4 anos. Uhum. Aí, então não 4 pode. anos Você certinho. me perguntou quando eu vou casar, o meu tá com 3 anos, quem sabe eu fecho os 4. Pois é uma boa hora. Cadê a sua noiva? Ó. O pessoal fica assim, você não vai casar nunca? Eu falei, pera, gente, calma. Não sufoca o artista. E aí você foi já, né? Pegou, começou, iniciou. Iniciei. Isso o quê? 2000 e... Você entrou na 2011. faculdade? 2011. Não, perdão, 2011 entrei na faculdade. Eu me formei em 2014. Eu me formei e já comecei. Acho que 2014 ainda. Se não foi dezembro de 2014... Você formou muito nova, né? 21 anos. 21? É muito nova, né? Nossa, tem gente com 21 tá começando. 21 anos você já tava então graduada já. E iniciou, foi maravilhas, trabalhando numa boa clínica, sendo produtiva. Como que funciona esse período ali, né? Porque a clínica, ela faz a parte do... como que eu posso dizer? Que existe vários tipos, né? Existe aquela que vai pegar e a pessoa vai ganhar por produção, né? Ela vai fazer o nome dela ali dentro, quanto mais ela trabalha, mais ela ganha. Ou ela vai ter o salário fixo da clínica. Como que foi essa parte sua? Lá eu atendia convênio e atendia particular também. Aí lá eu recebia por comissão. Por comissão? Sim. E foi fácil, porque como eu falei, né? Você tá iniciando, né? Às vezes a pessoa já tem
dentista favorito que você deve ter hoje. Não, eu quero ser tratado pela Isabel. Como é que foi essa parte assim? Foi difícil. Foi difícil arrumar aqueles clientes fixos para você? Foi, porque as pessoas ficavam com receio, todo mundo me conhecia, meu pai era vereador lá na época, né? E a pessoa novinha, de 21 anos de idade. Tipo, nossa senhora, eu vi essa menina fazendo bagunça na praça, vai mexer no meu dente. Tipo isso, né? É muito difícil, né? Sim, e aí teve essa dificuldade, de fato. Mas assim, é muito engraçado porque o Adecan, ele confiou em mim antes de eu confiar em mim. Ele confiava mais em mim do que eu mesma, sabe? Ele me deu um voto de confiança. E assim, aprendi muito com ele. E é muito engraçado porque foi muito bom para o meu crescimento ali. E as pessoas acham que foi fácil, porque eu já peguei uma boa clínica. Então. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Aí que é mais difícil. É muito mais fácil você entrar numa clínica que não tem um nome assim, do que uma clínica com nome. Por quê? Porque tem as exigências. Maior, né? Muita pressão, muita pressão. E assim, e é certo, porque você tem que fazer as coisas certas, né? Você não pode, né? Simplesmente achar que você vai fazer qualquer coisa, um serviço tocado, seu nome... Não, seu nome vai para a lama se você fizer algo errado, né? Claro que só perfeito nessa vida é só Deus, só Jesus, né? A gente tenta ali... A gente erra. Mas assim, né? Então, de fato, assim, foi muito difícil. Se você me perguntar assim, Isabel, você me perguntar, não, você me perguntou, né? Foi, de fato, muito difícil. As pessoas hoje acham que vai ser mamão com açúcar. Não existe carreira Olha pra vida da né? gente e fala, nossa, a vida dela foi assim. Linda, linda. Olha só, nossa, tudo fácil. Muito perrengue. E esqueci de te contar um detalhe ainda. No final da faculdade, minha mãe deu outro câncer. Olha só. Outro câncer. E eu tava me formando. Foi difícil pra caramba. Aí, mas é o tal negócio. A gente termina um problema começando com outro, né? Então não vai ter fácil nada na vida. Nada na vida da gente existe é fácil, né? Às vezes a gente quer viver uma vida fantasiosa, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma vida fácil igual a dela. Gente, não existe vida fácil. Em todo local a gente vai trabalhar e trabalhar muito. Independente daquilo que você queira, né? Não tem escapatória. Se você vai ser dono de uma empresa, você vai trabalhar mais do que os seus funcionários. Se você vai trabalhar, né, como funcionário, você vai ter que cumprir as exigências daquela empresa. Então, tudo é difícil. E é muito engraçado. Eu ia trabalhar de tênis. Aí chegava lá com a minha calça jeans, com o meu tênis, e eu falava assim, e eu amava tênis, eu amo até hoje, gente, final de semana eu tô sempre de tênis, se tiver frio, então tênis ou bota, confortável e tal. E aí eu lembro direitinho um dia que ele falou comigo assim, você não pode se apresentar dessa forma, mas falou com toda a educação, né? E eu fiquei com vergonha, eu falei, gente, como que eu nunca prestei atenção nisso? Porque assim, eu era assim, embora, né, 1 milhão de defeitos, eu nunca tinha me ligado a isso. E que, de fato, a imagem, né, você tem que passar o que você é, né? Eu ia fotografar casamento de calça jeans, assim, no início do meu período. Pô, você está sendo ali contratado, você está sendo um status para a pessoa. Você, né? As pessoas têm orgulho de falar, não, eu sou cliente lá no consultório da doutora Isabel. E as pessoas falam isso, né, como um acessório de luxo que a gente é da pessoa. E eu ia lá, de calça jeans. Você tá mais envergonhando a pessoa, né? Igual você falou, né? A gente tem que ter essa noção. Então, hoje, quando a gente sai em equipe, eu falo com eles, todo mundo bonitinho, arrumadinho, as meninas de cabelo feito, os caras de barba feita, tem que estar tudo alinhado. Tem que estar. Acha que é uma bobeira, que você tá chato, que você tá pegando no pé. Assim, não tô falando no seu caso, né? Mas eu falo assim, muitas das vezes as pessoas pensam e não é dessa forma. Imagem, né? É tudo, né? Então, com certeza. Se a gente quer crescer na vida, a imagem vai ser o principal, né? Igual você disse, você já era uma pessoa nova. Eu sou um fotógrafo novo. A pessoa chegar e vai confiar um tratamento, né? Igual você falou, apaixonada pela área de próteses, né? Poxa, 21 anos de idade, você chega lá de tênis, vestida como uma menina, quem vai colocar 5, 10 mil reais na sua mão? Ninguém vai. Não existe nem isso. Nem 100 reais, não adianta. Não adianta. Mas isso foi bem no início, né? E assim, eu atendia, às vezes, um paciente por semana, 2...
entende? E aí e aí, assim, de vez em quando igual eu tinha acabado de casar, né? Aí queria ficar na casa para poder arrumar tudo, né? E aí um dia ele falou comigo assim: ó, você podia ficar mais aqui, que aí você vai aprendendo mais enquanto isso. Eu pensei, gente, é mesmo, né? Eu podia ficar mais aqui. Tipo assim, mais umas coisas assim, que você tendo noção, você vai mudando. As pessoas hoje, se você falar alguma coisinha com elas já falam, mas, sabe? E assim, você tem que falar a verdade e você tem que acolher, né? Críticas são muito bom na vida da Muito pessoa, construtivas. Eu né? lembro que uma pessoa, uma vez, eu virei para essa pessoa, eu falei assim: olha, você está sendo egoísta, você está olhando para o seu lado. Me parecia uma criança birrenta quando eu falei. Tipo, cara, não é por mal. Eu falei com a educação, era para acolher isso bem. A gente não pode ser, porque nós somos, todos somos. Eu sou, você é, dependendo da situação. Mas quando a gente enxerga, né, que a gente que a gente precisa melhorar, ou às vezes vem uma ajuda, porque com falta de educação, aí é falta de respeito. Aí já não, Aí nunca acho que pode ninguém vai. perder, né? Também aí acho que ninguém acolhe, né, dessa forma. Mas assim, dentro de uma conversa, né, a gente precisa de entender que a gente tem que evoluir. E não é financeiramente, evoluir como ser humano. Né, o financeiro ele vai ser sempre consequência, Eu né? penso Ele assim. é consequência do seu trabalho, é consequência da pessoa que você está se formando, né? Aí esse negócio de querer passar a perna, Não existe. tomar prejuízo, né? Eu falo com uma pessoa, falo, ó, é, né, há pouco tempo aconteceu um incidente no meu trabalho que foi uma câmera de pegar e parar de funcionar no meio do aniversário. E aí eu perdi aquelas fotos, né? Isso é muito triste, porque isso é um momento muito marcante na vida da pessoa, né? E eu falei, e tinha 2 aniversários, acabava de fazer um, fazer o outro, então tinha 2 aniversários. Eu falar com as pessoas, ó, infelizmente eu não posso fazer nada, a não ser te restituir de alguma forma. Preciso da sua compreensão, né? Pra gente tentar resolver. Eu nunca passei por isso. Mas você tem que ter ali muita ética, muito profissionalismo, saber lidar, às vezes saber lidar com o estresse do cliente. Então, assim, foi a primeira vez que aconteceu, mas você já começa a tomar providência para não aconteça Não de acontecer novo, mais. né? Exatamente. O que eu posso fazer para me assegurar? Eu tenho que mudar um pouco da minha rotina de trabalho, eu vou ter que me adaptar, talvez tinha passado a hora de trocar de câmera. Então, essas coisas, né, a gente tem que se responsabilizar, por quê? Porque a crítica ela é construtiva, né? E se aconteceu também, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque provavelmente algum aprendizado para você e para a pessoa tinha, porque Deus não faz uma obra sem pensar na outra, Com né? Porque certeza. até nessas pequenas coisas, olha só, eu já estou envolvendo o espiritual no meio. Tá Mas eu vendo? acredito perfeitamente, sabe? Porque as 2 clientes, elas tinham falado comigo que uma tinha perdido, o fotógrafo tinha perdido as fotos dela, da primeira filha dela, tinha pegado e tinha editado mal e ela ficou sem foto. E a da segunda falou que quase não recebeu as fotos de casamento dela. Então Nossa. as 2 tinham passado por uma experiência e eu que nunca tinha passado também de tabela, Você né? tava no meio ali. Falei nossa, aqui, quase surtei na primeira semana, assim, de preocupação para tentar entregar, né, a qualidade do serviço. Eu falava assim, gente, essas mulheres precisam rezar. Essas mulheres precisam rezar. Por que logo as 2? Com tanta gente pode acontecer logo as 2. De Tadinhas, novo, né? passando pela mesma E às experiência. vezes nem é falta de rezar, né? Às vezes é até resposta de oração. Vai, né? Meu Deixa, Deus do né? céu. Deus sabe das coisas, né? Ai, mas assim, a gente tá resolvendo, tá tentando recuperar os arquivos. É complicado demais. Deus é tão bom que ele vai ajeitar tudo da forma dele, né? Oh, é mesmo. E aí você pegou, ficou lá na clínica, foi formando, né? Já procurou uma especialização logo de cara. Vamos falar sobre você hoje, né? Aquilo que você se especializou, você já começou a trabalhar nessa clínica. Depois que você montou a sua, que você foi se especializar, como é que foi? Não. Eu queria fazer algo para ontem, mas eu tava com receio, porque eu gostava, igual eu te falei, eu gostava de prótese fixa, mas não gostava de prótese removível. E aí eu comecei a fazer, eu fiz um curso online. Nesse curso online, o professor falava de uma especialização que existia, que era prótese fixa e dentística. E eu me encontrei naquilo ali que você não tem noção. Eu falei, caraca, é isso.
Eu lembro, gente, que eu ficava até tarde da noite. Isso foi bem no início. Vou chutar aqui uns 4, 5 meses de formada. E aí, eu já não tinha dúvida que era o que eu ia fazer. Como que eu ia fazer, eu não sabia. Porque ele tinha essa oportunidade só no Sul, não ia ter dinheiro para mim fazer aquilo de jeito nenhum. E aí, eu comecei primeiro, então, a aprender a fazer. Fiz esse curso, comecei a colocar em prática, e aí comecei em congresso. Falei, na hora certa, Deus vai me mostrar né? a especialização. Então, aí eu fui e fiz... Aí fiz esse curso online, e aí eu fazia o quê? Eu atendia muito paciente de plano. E assim, não era bem que os planos pagavam, não. Às vezes eu recebia 10, 15, 20 reais para fazer uma restauração. Mas eu fazia, sabe, eu tava amando o que eu tava fazendo. Então eu comecei a botar em prática. Algumas coisas, às vezes, eu fazia de graça, para mim poder já, sabe? E era bom pro paciente e bom para mim, porque eu tava aprendendo, não tava preocupado com dinheiro. Não mesmo. E aí, ficava ali. Mas eu botei na minha cabeça. Não, comecei. Não, eu vou criar vergonha na minha cara. Eu não quero depender de dinheiro do meu pai, ficar pedindo meu pai. Passou, agora não já dá. Foi a fase, né? Não, na faculdade eu vendia semijoia para ajudar com os gastos, né? Então eu já tinha uma reserva para caso precisasse. Mas tipo assim, não, eu falei, não, realmente não pedi mais meu pai dinheiro para nada. E aí nesse tempo ainda fiquei ali naquele ano, fiz congresso e tudo mais, fui estudando até que em 2016 eu já estava com um pouco mais de um ano já estava com quase 2 anos de formada. Aí eu entrei na especialização, eu consegui a especialização em dentística, que abrangia a área da prótese fixa, que é o que eu gostava. E aí eu me identifiquei com a odontologia estética, que a odontologia estética na verdade, é o que está... A prótese fixa e a dentística é a odontologia estética, né? E a odontologia estética está relacionado, né? A prótese fixa e a dentística. Claro que implante também é estética, ortodontia também é estética, mas o que eu me identifiquei foi isso, entende? E aí fiz, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio de especialização, todo mês, 4, 5 dias. E dentro da especialização, na especialização, eu me encantei com a estética. Fiz curso ainda na especialização, fiz um curso de cirurgia estética. E aí me identifiquei demais também, é uma das... E aí, tá vendo que nada é por acaso? Aquele curso de cirurgia que eu fiz lá em 2013, lá na faculdade, ele me agregou, entende? Então, assim, sempre uma coisa vai encaixando a outra, né? E aí, fiz esse curso de cirurgia estética, depois terminei a especialização, já fiz os cursos na especialização, né? Por ser especialização, a gente aprende muito, lente de contato, faceta, clareamento, restauração, para não aparecer aquela divisa. A gente já aprende. Só que, imagina que a especialização é como uma faculdade, só que daquela área. Você também não tem aquela prática como, né, deveria. Então, eu fui me aperfeiçoando. Aí, um dia, eu lembro direitinho, eu acabei minha especialização, falei, nossa, bem que eu podia lembrar o nome daquele professor, daquele curso online, né? Porque se eu lembrar o nome desse professor, eu vou pesquisar ele, quem sabe vou conseguir fazer um curso dele. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Lembrei o nome dele, pesquisei ele no Instagram, achei, consegui um curso, fiz o curso dele. Aí ele é lá de Curitiba. Ele estava indo em BH, dar um curso lá. Fiz o curso em BH, só de faceta de resina. Amei, fiquei encantada com ele, com o curso, com tudo. Voltei, fiz E aí, no final do ano, daquele mesmo ano, fui lá e fiz de porcelana também. E aí foi onde, nossa, um divisor de água na minha vida. Aí mudou agora. E já tinha outras pessoas especializadas nessa área dentro de divino? Não, ninguém. Fui a primeira. Então você foi uma das pioneiras ali. Aí já facilita um pouco também, né? Todo mundo tem vontade de fazer e agora tem a oportunidade, né? Sim, e até então... E aí um ia contando pro outro. E assim, hoje eu me acho pobre de Instagram. Eu devo ter uns 40, 50 casos sem postar, que eu não tenho tempo, né? Eu tô agora vendo uma forma de eu começar a publicar mais. Mas a maioria dos meus pacientes é de indicação. Um indica pro outro. E naquela época foi acontecendo isso.
Um fez o dente da frente, viu que ficou bom, que ficou igualzinho, que até então, né, não é que não ficava, não desfazendo dos outros colegas de forma alguma, mas viu que tinha alguém especialista naquela área que era capaz de fazer e que estava ficando bom. E aí foi contando. E aí nisso todo mundo, né, foi me procurando por causa disso. Foi onde eu foi assim, meu primeiro amor dentro da odontologia estética. Foi um grande boom na sua carreira, então. Demais. Isso aqui é 2017? 17 para 18. 17 para 18, né? Uhum. E sua clínica tem quantos anos? A minha clínica vai fazer 5 anos. Então, né, rapidinho você já pegou, foi crescendo, trabalhando dentro do consultório. Mas eu não esperava sair de lá onde eu estava, entende? Eu gostava de trabalhar lá, não tinha problema, mas eu queria ser mãe, né? E aí consegui, graças a Deus, e quando eu engravidei... Você é mãe? Eu sou mãe de 2. De 2? Uhum. Quando eu engravidei, aí ela nasceu, veio a pandemia e eu senti vontade de ter o meu espaço para mim controlar meu tempo. Coitada de mim, né? Hoje eu trabalho muito mais. Só sofre. O empreendedor, ele acha que a vida dele vai ser melhor do que ele for dono. Até ele ser dono. Eu tinha essa ilusão. Mas assim, eu não me arrependo. Acho que tudo foi propósito de Deus. Não arrependo de jeito nenhum. Assim, hoje, graças a Deus, né? Meu nome cresceu muito dentro, quando se fala em estética, né? Eu atendo a região inteira, os pacientes vêm mesmo de muitos quilômetros de distância, atendo paciente de outro estado, até de outro país, né? Então, tem vezes que a gente tem esse privilégio também, mas não deixo de forma alguma de deixar claro que, assim, os meus pacientes de Divino são a maioria, o pessoal de Bom Jesus também eu gosto demais, assim, tem as pessoas que nos acolhem ali, que estão... Eles ajudam muito nessa questão da indicação, sabe? Uhum. Então você já estava especializado, estava trabalhando muito, pegou, falou assim, vou montar a minha clínica. Oxa, aqui eu falo que é um divisor de águas muito grande, né? A gente até falava quando veio o pessoal do CEMOF aqui. Porque eu imagino que, né, e confirmado por eles, que a parte burocrática da área de saúde ela é muito complicada. Não é simplesmente, eu vou abrir uma vendinha, um botequim. Meu pai também é do botequim. Sério? Comerciante de botequim, hoje já tem lanchonete, restaurante, mas... Uhum. Né? Então, vou abrir uma lanchonete. Poxa, é uma coisa. Você tem que atender ao nível sanitário básico. Agora, burocracia de um consultório odontológico é muito mais complicado. Como é que foi? Sim. Você já tinha essa noção? Foi correr atrás? Como é que foi essa parte? Agora eu tenho que me encaixar para montar a minha clínica. Já veio gente para trabalhar com você que você já estava contando, não vou abrir sozinha. Conta essa experiência aí pra gente. Então, na verdade, primeiro eu tinha muita preocupação de atrapalhar o pessoal de onde eu trabalhava. Eu tinha muito esse medo, eu não queria prejudicar ninguém, sabe? Eu não queria mesmo, não estava ali para querer, né, bater de frente, né? De falar assim, nossa, eu vou... Tá na mesma área e tudo. Vou prejudicar, vou ser melhor. Não, eu não queria prejudicar. E aí eu pensei assim, não, eu só vou procurar um ponto na hora que eu avisar ele que eu vou sair. Aí eu conversei com ele, avisei, aí montei, procurei o ponto, aluguei, foi reformando, aí comprei a cadeira, eu tinha uma amiga que me deu algumas instruções, e aí eu falei assim, vou fazer uma sala para mim, vou fazer aqui um estúdio de fotos, a esterilização, banheiro, recepção, ok. Vou fazer aquela sala lá para mim poder alugar para alguém, se um dia alguém quiser, um médico, um nutricionista, aí vou ter outra sala e tá tudo bem. Eu vou deixar um acesso fácil, caso um dia cresça, né? Eu coloco uma cadeira ali. Uhum. E aí fica sendo uma clínica, porque eu posso ter mais dentistas revezando essa outra cadeira. Quando foi... E isso era na pandemia, tipo, no auge da pandemia mesmo. Eu fiquei... Em 2020, hein? 2020, fui a louca mesmo, porque quem mais faz isso na pandemia? Já não tô trabalhando, vou gastar um pouco mais. Aí eu. Como assim? Eu gosto de pessoas igual eu. Eu assim, só que olhando muito para esse lado da maternidade, eu tava disposta a tipo assim, eu tava querendo arriscar, porque se não desse eu ia ficar cuidando da minha filha mesmo, porque até então só tinha uma, e tava tudo bem, porque essa parte nosso chamado antes de trabalho é a família, né? Então a gente tem que lidar com isso. E aí foi lá, a minha cadeira não chegava.
Não chegava, não tinha oração suficiente que fazia ela chegar. E aí, Que é o como principal, assim, não do tinha como, trabalho, tudo né? pronto, os móveis, tudo, ar-condicionado instalado, tudo, Utensílios, tudo, material, tudo. E faltava a a bendita da abençoada da cadeira. cadeira. Raio-X, tudo, tudo que você imaginar. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e falei, É caro. é muito caro, Quanto né? que fica hoje? Uns 100 mil pra montar um consultório? Uma Não ideia faço assim? ideia. Porque eu vou te falar que eu nunca fiz as contas de quanto que eu gastei. Porque se eu fizer, Você fica triste. eu acho que eu não vou ficar triste, não. Eu vou falar assim, como que eu dei conta? Porque eu não sei como Porque que é eu dei muito conta na época. Eu caro, não né? tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Deus foi providenciando. Foi tão engraçado. Porque, e quando essa cadeira não chegava, eu cheguei um dia e falei com meu esposo. Falei, Bruno, como que eu vou fazer? Eu tô sem atender. E tipo assim, eu teve uma colega que me se prontificou a me ajudar, então eu fazia alguns atendimentos no consultório dela até o meu ficar pronto, mas assim, eu precisava do meu, como é que eu ia fazer? Aí meu marido falou assim, não, eu vou te arrumar o dinheiro, você compra outra cadeira, depois a gente vê o que a gente faz com essa outra. A gente devolve, entra na justiça e tal. Eu coloquei a cadeira dentro de, sei lá, uns 10 Eu dias, sei como é chegou a que é outra. isso. Eu sei como é que é isso. Aí eu falei, Jesus, o que que o Senhor quer de mim agora? O que que eu Mais dinheiro faço? gasto com 2 cadeiras. Jesus foi lá e falou comigo: essa cadeira é para ir para aquela sala. Aí eu coloquei aquela cadeira naquela sala. E dentro de uns, sei lá, pouco tempo, eu não sei quantos meses de clínica, uns 4 meses de clínica, já estava outra cadeira, já tinha mais dentistas trabalhando lá comigo. Foi assim, foi tudo de uma forma muito providencial, sabe? Uhum. E essa experiência é as melhores, né? A gente às vezes não tem noção e proporção daquilo que Não. nos espera, né? Quando veio o coordenador do curso de fisioterapia lá de Itapiruna, ele falou que a gente vai dando ciclo, vai dando voltas e às vezes a gente não imagina e a gente acaba caindo num ponto específico da nossa vida que parece que ele veio providencial e que a gente não tem a dimensão. Só Não. precisa fazer aquilo que você disse, né? Que é não atrapalhar a Deus, é fazer a nossa parte, né? Sim. E aí aquilo vai crescendo de uma forma inimaginável. Às vezes, né, a própria produtora aqui, ela é um sinal disso tudo. Ano passado eu passei a pior fase da minha vida financeira, porque eu falei, vou montar meu estúdio, eu já tinha minha academia, mas vou montar meu estúdio e fotografia é muito caro. Fotografia é muito caro, não tem, acho que não tem dimensão. Às vezes eu brinco, eu falo assim, gente, uma lente de fotografia pode chegar a custar 68 mil reais. Uma lente que faz uma coisa, um fotógrafo não é nada com uma lente, né? Para trabalhar mesmo, dá para tirar fotos boas com uma câmerazinha, com certeza. Mas eu falo assim, quando você vai trabalhar o profissional, já é outra história. Você precisa ter um equipamento de qualidade, você precisa estar entregando serviço de qualidade, Sim. né? E aí, eu tinha feito um gasto absurdo para montar o estúdio na minha casa. Aí sim, eu trabalhava na minha casa. Chegou que falou assim, trabalha na sua casa? Não, aqui é minha produtora. E aí, eu tava, na época, na minha casa. E aí, Isabel, na hora que eu peguei e chegou no mês de fevereiro, eu não peguei serviço. Fevereiro, eu não peguei serviço. Março, nem abril. 3 meses sem ganhar nada, com parcelas de cartão de crédito chegando absurdo, 7 mil reais cada uma. Se não fosse meu pai, tinha quebrado. Nossa. E aí, quando peguei, recuperei, muito trabalho, né? E tudo, me controlei. Paguei, tava pagando tudo direitinho, arrumado. Final do ano, veio a oportunidade de abrir a produtora. E aí, na pior fase do ano de novo, do ano passado, e eu falei assim, eu vou, não vou, eu vou, não vou. E é aquela incerteza, porque agora você já acaba de vir de um trauma, vai passar de novo. Sair da zona de Meu conforto, né? Deus, o que eu vou arrumar na minha vida? E aquilo Deus tocava no meu coração de falar assim, vai que você precisa, não é o dinheiro não está sendo um problema na sua vida, você precisa se mudar o seu pessoal. Você precisa ser uma nova pessoa. Então vai que você sair da sua casa vai te ajudar.
né? Mesmo trabalhando muito, né? Aí eu vim pra cá e igual eu falei, né? Tinha já uma dívida com meu pai e tal. Eu peguei e falei assim, vou dividir de novo. Eu tinha um centavo. Eu tava acabando de pagar tudo. Dos cartões, das parcelas, ainda mais tinha com meu pai. E aí eu peguei e falei assim, vou ir e dividir tudo de novo. Só que eu só pude dividir de 3 vezes, porque era o que as lojas permitiam. Porque aqui já não era mais a parte de equipamento, era a parte física. Então, às vezes era de uma consultora, às vezes de uma loja de material, e vim. E quando deu no mês de março, eu dividi janeiro, fevereiro, março. Deu tudo certo. No mês que eu menos ganhei ano passado foi os meses que eu mais ganhei esse ano. Então às vezes a gente não entende a dimensão, né? Não. E aí eu tava comentando com o Ricardo, né? Patrocinador do programa, falando assim, Ricardo, o que eu ganhei ano passado todinho, eu fiz até no mês de maio agora, sobrando. E não dá pra acreditar como que foi uma virada de chave. O negócio é disso. Às vezes a gente não acredita, às Não vezes não acredito. tem. A gente não entende. Né? Uhum. Porque a gente que trabalha no empreendedorismo, a gente depende do cliente vir a gente. Não é, eu vou pegar e vou pro meu serviço, eu vou arrumar um serviço melhor. Não, eu dependo das pessoas vir confiar no trabalho Não, pra gente pensar. sim, e quando foi comigo, não penso que foi fácil no início. Eu tinha paciente, mas o dinheiro, tipo assim, tinha que, era a conta para mim pagar as coisas. Tinha luxo, não. Graças a Deus, assim, também foi nessa parte da pandemia, também eu nem ligava muito para sair para comprar as coisas, né? A gente não tinha tanto essas necessidades que a gente também não estava saindo de casa. Então, assim, foi tudo muito, muito providencial. Deus foi providenciando tudo. O dinheiro. Eu tinha uma conta para pagar, o dinheiro que entrava era a conta. Não tinha. E assim, por muito tempo eu não tive lucro. Não foi assim, né? E detalhe, Deus me honrou muito que eu nunca precisei trabalhar com material ruim. Sempre comprei tudo do melhor, porque eu batia nessa tecla. Não, eu quero atender o meu público com o melhor. E assim, depois que eu abri minha clínica, né? Eu tive contato com laboratórios melhores, que eu pude. Nossa Senhora, um grande marco na minha vida também, porque profissional, né? Porque a gente vai quando é o seu, você tá à frente, você vai, sei lá, você vai se movimentando, né? Então ainda trazia esse gás maior, né? E aí, nossa mãe, foi muito Uhum. prazeroso mesmo. E começou a trabalhar em equipe, você começou a ser gestora da sua própria clínica. Como é que é essa experiência, né, para você hoje, né, de não só ter que ir, igual eu falei, né, que é muito bom, você ir trabalhar é muito bom. Agora você fazer uma gestão, né, depois que você trabalha. Eu fiz o meu serviço, agora eu vou ter que organizar tudo, né, saber o quanto eu posso investir, o quanto eu posso melhorar aqui na minha clínica, o quanto que eu vou tirar, né? Que uma das coisas que as pessoas não entendem, né, é que a gente é funcionário do nosso próprio serviço. Com certeza. A gente fala assim, nossa, agora você é dono. Não, você é funcionário. Enquanto você trabalha lá, você é funcionário. Se você está atendendo, você é funcionário. Uhum. Então, quanto que eu posso tirar para mim? Quanto eu posso deixar para a empresa, para ela se começar a gerar, né? Que a empresa ela é um corpo, né? Ela é um corpo que ela tem que se automanter, né? Então, ela Eu precisa do dinheiro dela. até hoje, eu invisto. Nunca para. Não tem como. Eu vou te ser sincera, o que eu recebo assim da empresa é para a empresa. Eu não paro. Eu tenho um salário meu que é assim pequeno, eu ainda estou mesmo de fato investindo, porque se você olhar, 5 anos ainda é pouco, né? É A o tempo gente, mínimo que uma empresa gasta para viver, né? então, tipo assim, eu continuo investindo e dentro da realidade de quem eu sou, da minha essência, né? Eu acho que eu nunca vou parar, porque eu não sou uma pessoa acomodada. Eu não eu até, de fato, tem hora que eu acho que eu precisaria ser um pouquinho, pelo menos, né? Eu acho que assim, a gente tem que visar sempre ser melhor. Mas eu vou deixar claro, assim, para você uma coisa e para todo mundo, que eu sei que, né, muita gente, quem não tá assistindo agora, vai assistir depois. Para mim, tudo que eu faço, se não for para honra e glória de Deus, eu não faço. Se o que eu for fazer não tiver o Espírito Santo comigo, eu não faço, dá errado. E eu peço muito a Deus isso, porque quando a gente faz do nosso jeito,
a gente brinca de querer ser Deus, né? Que a gente tem essa mania de, às vezes, querer passar na frente, né? Fazer tudo do nosso jeito, as coisas não fluem. Então, eu faço isso. Primeiro, eu sempre converso com Deus e Ele vai me mostrando, né? Você falou de curso, e eu já fiz esses cursos de lente de contato que eu fiz para aprender, foi muitos anos atrás. Mas eu já fiz vários outros para me aprimorar as técnicas. Esse ano eu fiz com o professor, né, que criou essa técnica dos termos de lente de contato. E isso já tem aí, já tem anos já, né? Sei lá, já deve ter aí uns 20 anos que ele criou isso. 15 no mínimo. Tá pegando o pioneiro do E aí, negócio. consegui Né? fazer. Esse ano, eu fiz a compra de alguns equipamentos foi o preço, assim, de uma casa boa, entendeu? Mas a gente fala isso, A gente né? tem que... Poxa, às vezes os outros olham assim comigo, eu saio indo com a bolsinha e falam assim, dá pra andar de carro novo, hein? Essa bolsinha Dá. aqui. Tá. Ao invés de eu trocar meu carro, não dá para trocar, não dá para comprar mais um. Se eu tiver trocar, compra mais um assim, né? Ou trocar para um melhor, ou comprar um outro. Ao invés de eu fazer uma viagem internacional, o que eu fiz? Vai pra clínica. Investi na clínica. Era meu sonho. Eu vivi 5 anos da minha vida sonhando em comprar esse aparelho. Eu já tinha desistido. O Senhor foi lá e falou assim, minha filha, É um toma aparelho aqui. voltado para a área de... É um scanner intraoral. Porque antigamente a gente fazia molde, né? Antigamente não, é muito usado ainda. Isso. A gente faz muita moldagem. Eu falo molde que é mais aquele que coloca aquele fácil. chiclete na boca da gente. Tipo isso. Então, assim, esse aparelho, na maioria dos casos, a gente é como se a gente fosse... É um scanner, né? Então, eu vou escanear a boca, eu envio digital e pronto, entende? Eu envio o laboratório. Muito mais precisa, mais facilita o processo, né? Até que o negócio chega lá muito no mais local do fácil. laboratório. E assim, e eu ainda consegui comprar também a impressora. E aí eu consigo fazer dente lá no consultório, consigo fazer placa, consigo fazer muita coisa. Que, assim, para mim pegar e fazer isso nos pacientes, a gente ainda tá. Eu sou muito assim, pé no chão. Mas não estou falando de dinheiro, sabe? Mas também de conhecimento, de técnica também. Leva uma curva de aprendizagem, né? Leva um tempo de progresso. Com tudo, certeza. Né? Então, assim, a questão de fazer o dente na clínica, a gente ainda está evoluindo. Estamos evoluindo para a gente começar a fazer. Porque na hora que eu começar a fazer, posso saber que vai ser... Melhor que tem, né? Vai ser o melhor. E... Mas, assim... É porque, de fato, e já tem aí uns 3 meses que eu comprei, sabe? Mas em breve as coisas chegam, né? vão se enquadrar melhor. A gente tem que ser assim, né? Pra mim, fazer serviço tocado, eu prefiro não fazer. Não, então... pra você ter ideia, às vezes quando eu pego um serviço, né? Às vezes a agenda... Hoje em dia você já vai pegando experiência, já tá mais nichado no meu caso, assim, né? Mas até então, quando às vezes eu pegava um serviço que eu não tinha experiência... Eu chamava alguém antes para fazer de graça. Eu falei assim, aqui, deixa eu fazer umas fotos suas aqui. E, né, eu, às vezes procurava, vai ter um batizado, né? Eu mandava mensagem para a paróquia. Quem que vai estar batizando? Porque eu peguei um batizado e eu nunca fiz um batizado nesse local. Então deixa eu fazer um aqui de graça antes para poder pegar o outro. Para quê? Para entregar um serviço de qualidade. Sim. Né? Que a gente que... Eu falo que não tem nada mais importante do que o nome. Porque o seu nome, o nome da sua clínica... Ele vai ser o seu crédito, ele vai ser a sua garantia. Você não pode deixar isso acabar. Porque não importa a qualidade do serviço se aquilo ali não tiver nome, né? Não tiver o peso. Hoje, você disse, a Clínica Isabel Amorim, uma clínica voltada para a estética, isso vai se tornar referência. Né? Então, ela... eu preciso de fazer um processo de facetas. Né? Quem? Isabel Amorim. Vai ser isso que é o importante, né? Ser referência, igual você disse. Eu nem posto tanta coisa, mas quando vai tocar, o tráfego orgânico é o melhor que existe, né? O boca a boca, o saber resolver um problema quando acontece, né? Um episódio, eu dei o exemplo do meu cliente, é saber juntar isso daí, resolver tudo, entregar um serviço de alta qualidade. Eu disse no CEMOF, né? O meu pai, ele, há uns anos atrás, ele iniciou um processo numa clínica aqui da região de fazer a prótese fixa da parte de baixo, né? Da dentadura dele. E ele passou pela pior experiência da vida dele, porque ele hoje está sem nada.
Ela Sério? quebrou tudo. E eles foram arrumando, e falaram que saiu da garantia na última vez que ele foi lá. Onde você já se viu um produto desse, né? É uma experiência horrível. Só que, né, tá acontecendo com ele, aí ele já fala, não faz lá. Que lá, né, aconteceu esse desastre comigo e eu paguei caro, porque é muito caro, né, uma prótese. Ah, hoje eu tô sem nada. Vou ter que ir agora em outro consultório para estar refazendo, vou procurar um para pegar e arrumar, né? Porque a pessoa quer sair satisfeita de qualquer trabalho que você paga. O negócio disso pode ser um dente, mas ela quer sair de lá satisfeita, né? Eu acho que a pior Claro. coisa que tem é você pagar algo que aquilo dali te mais aborreceu do que te favoreceu, né? E antes da gente ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Porque senão, não adianta. Sabe, eu acho que isso diz tudo. Porque eu até estava falando isso ontem com uma paciente. Eu bem olho, penso bem, quem que eu vou? Ah, eu preciso de um médico, eu preciso sei lá, qualquer que seja profissional. Primeiro eu olho se é um bom ser humano. Se for um bom ser humano, eu sei que a grande chance de dar certo comigo, né? Assim, de eu acertar, né, na escolha do profissional. Mas, por exemplo, mesmo que essa pessoa erre, ela vai ter, ela vai arrumar um jeito de resolver o seu problema. Isso! Porque o erro, ele pode existir. Mas, assim, de fato, as pessoas boas, elas tentam minimizar esses erros, entende? Fazer com que não aconteça. Se acontecer, um jeito de organizar, entende? E resolver, né? Eu acho que é em primeiro lugar. Não medir esforços, né? Que igual eu falei, tem gente que se for tomar prejuízo, né, às vezes ela recebeu o dinheiro do cliente, mas ela fala assim, ah não, agora eu tô gastando mais do que ela me pagou, então já não vale a pena. Poxa, só o que eu tô gastando para poder recuperar as fotos da câmera, ela já pagou 2 aniversários, 3. A gente tem que ter essa noção, né? Claro, porque, poxa, tem consulta, às vezes eu vou programar um paciente. Aí eu programo assim, eu vou fazer lente de contato, esse paciente não tem canal tratado. Eu vou fazer em 4 consultas, eu vou escanear, fazer o planejamento, né, digital e tudo mais, vou levar o mockup em boca, vou aí o paciente aprovando nesse mesmo dia eu já preparo, depois eu colo, depois eu checo, vejo se está tudo bem, faço as fotos, libero o paciente. 4 consultas. Mas se nesse período, sei lá, ele quebrou um dente dele natural, ele caiu, bateu a boca no chão, sei Pode lá, acontecer, pode né? acontecer. Alguém foi lá e uma criança tacou um brinquedo, um sapato que veio e quebrou o próprio dente do paciente. Uhum. Aí esse paciente precisou fazer um canal. Porque se ele quebrou lá na raiz, ele tem que fazer um canal. Tô dando um exemplo, tá? Tô falando de uma forma mais assim, fácil de Assim, linguagem lúdica, né? mesmo. Isso. E aí, o paciente vai lá, vai ter que fazer o canal. Aí, talvez um pino, talvez não, né? Que seja. Aí, essa situação que era para ser 4 consultas, às vezes ela virou 7. Ela virou 8. Porque essas coisas podem acontecer, né? Então, isso é legal pra gente? Não, às vezes você vai perder tempo que você poderia estar ganhando com outras coisas. Mas antes de tudo, eu não tenho que ser um bom ser humano, Volta no que você falou, né? porque se não for para honra e glória de Deus, é melhor não fazer. Então, a gente tem que esquecer o financeiro e lidar com a dor do paciente, né? A dor E que isso vai não só refletir no física, quê, né? Vai refletir novamente no nome, e na na satisfação do segurança, na paciente. satisfação, Exatamente. né? Porque, igual eu disse, é muito difícil quando você não valoriza essa parte, né? Acaba com você, acho que vai tropeçar nos próprios passos no decorrer dos anos, Sim. né? Acontece uma vez, 2, 3, aquilo vai cada vez mais chateando, né? Então é isso. Hoje, né? Você e sua clínica, né? Assim, resumindo, vocês são especializados em estética em todas as áreas ou não? Porque você disse que atende mais pessoas lá, Sim. né? Nós temos lá é o seguinte, eu tenho a especialidade, né, de odontologia estética
e eu crio os meus protocolos de atendimento, eu faço planejamento de uma forma geral. Então, para isso acontecer, né, que eu consiga atender todo mundo, eu não consigo atender sozinha, né, porque, igual eu te falei, é a área que eu gosto, é a área que eu atuo e pronto, eu não atuo em outras áreas, né? Uhum. Então, assim, eu tenho lá a doutora Alana, que faz a parte da prótese e implante, eu tenho o doutor Sandro, que faz a parte de implante, tenho o doutor Evandro, que faz a parte de ortodontia, tem o doutor Igor, que também trabalha comigo agora e faz a parte clínica, faz a desinfecção, a limpeza. Tem a doutora Gabriela, que faz a parte de canal, né? E, ai, gente, eu tô até com medo de estar esquecendo de alguém. Depois vou te cobrar. Mas assim, e agora a gente está trazendo mais uma profissional, né? Em breve a gente vai ter mais uma profissional lá para poder também agregar, porque graças a Deus nós estamos crescendo, estamos evoluindo, então a gente também precisa de pessoas que vão evoluir com a gente, né? Isso. Então, se Deus quiser, assim, dando tudo certo, em breve eu vou até estar falando um pouco mais sobre isso. Hoje vocês são situados aonde ali? É no centro mesmo de Divino. No centro mesmo de Divino. Ali Próximo na praça, até... ali perto da praça? Isso, próximo ao Banco do Brasil, assim, um pouquinho mais para cima. Dá para entrar em contato com vocês, né, por alguma rede social, assim, Instagram, vocês vão estar atendendo? Como que é essa parte desse contato? Tem um contato específico com a clínica ou é o seu próprio que é usado? Como Não que dou funciona? conta. Conta pra gente. Eu tenho 5 colaboradoras, né? Elas estão lá prontificadas, né? Assim, estão sempre lá para poder atender mesmo os pacientes. Aí tem o WhatsApp, tem o Instagram. Muitas pessoas entram no Instagram, muitas pessoas entram... Tô falando demais? Não? Meu sobrenome é falar demais, hein? Socorro. Juntou nós dois aqui hoje, não, o negócio. Eu falo muito também e tá dando o tempo de gravação das câmeras. E aí é isso. Aí tem lá doutora Isabel Amorim, é meu Instagram. Tem o contato, né, no WhatsApp, tem no link da bio do meu Instagram, a gente tem o WhatsApp. Aqui em Ponte Alta, graças a Deus, também tem bastante cliente, só gente boa, só gente fina, né? O pessoal daqui é tudo gente boa. Obrigado. Atendo também o pessoal de Fervedouro, vai lá. Pessoal de Carangola também. Eu tenho um bom número de pacientes. E fica o convite para você, sua família, pessoal aí que está nos assistindo, né? Qualquer dia desses lá, conhecer nosso espaço. Vai ser um prazer, né? Vai ser. Fica também o convite para você voltar aqui, porque nós falou demais e não conseguimos falar tudo que queria, tudo né? Que nós queria falar das suas especializações, eu queria falar dos cursos. A gente contou muita coisa, mas isso é bom, né? É bom que tem muita história, vai ficar o convite para você vir novamente, né? Quando tiver um tempo, a sua vida é corrida, a gente encaixar na agenda, a minha também é. Então a gente pega, molda tudo, volta traz algum outro, né, dos colaboradores com você, né, que também trabalham lá, para a gente falar sobre a parte, né, das especializações em estética, casos, as histórias de dentista, paciente dormindo com a boca aberta lá. Então, foi um prazer muito grande, minha amiga, né? Eu que agradeço por tudo. Sempre ali, bem-vinda na nossa produtora, no nosso podcast. Amém. Muito obrigada, tá, gente? Desculpa aí qualquer coisa, a gente fala muito. Engraçado que teve assunto para dar, para vender, para emprestar. Como é que nós vamos arrumar? Vou ter que voltar aqui mais 10 vezes. Não, ele é capaz de não dar conta. Então, muito obrigado e a gente fica assim,